Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como usar o comando for da linguagem C. Aqui eu já estou com a estrutura pronta, né? Tem aqui um arquivo for.c que eu criei, você pode colocar qualquer nome. Para separar aqui eu criei uma pasta C-laço e outra pasta C dentro dela, né? Então aqui você observa que tem o curso, a pasta C-laço e a pasta C. A estrutura do laço, a estrutura do for, que é o comando que nós vamos verificar aqui, ela serve para fazer uma repetição de alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser escrever aqui printf e vou escrever, por exemplo, dessa forma aqui, eu vou colocar um espaço aqui e colocar aqui o número 1. Então, dessa forma eu vou imprimir o valor de número 1. Só para testar aqui, gcc for e executo, né? Agora eu coloco o A, dou um tab e executo ele e aparece o 1. Se eu quero colocar, por exemplo, o 2 aqui agora, eu venho aqui, repito o procedimento. E assim eu vou fazendo. Vem aqui o 3, 4, 5. Então, eu vou fazer aqui 3. Vou colocar 4 e o 5. Dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui esses números. Eu venho aqui, compilo, né? E faço o procedimento. Então, ele está imprimindo de 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu quero imprimir dessa forma aqui, mas eu quero usar uma estrutura que eu possa escolher a quantidade. Por exemplo, eu quero 50. Aí eu vou lá e coloco o valor 50 e ele imprime dessa forma. Então o for ele vai substituir a repetição de procedimentos, onde você, aqui se você observar, está tudo igual, a única coisa que repete são os valores. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, o que eu vou fazer aqui é utilizar o for para fazer esse mesmo comportamento aqui dentro da linguagem C. Então vamos lá. O for, a estrutura dele, você escreve for, lógico, tem um parênteses e uma chave. Porém, ele tem uma especialidade, né? Então vamos só salvar aqui, testar, ver o erro que vai aparecer para nós aqui. Ele fala que aqui dentro desses parênteses aqui precisa de alguma coisa. E o que precisa aqui é de 2 ponto e vírgula justamente. Então se eu vier aqui, compilar novamente, agora deu certo, né? Eu clico aqui e pronto. Funcionou. Mas você está percebendo alguma diferença? Observa bem o que está acontecendo. O programa não parou. Ele continua aqui, ó. Se você observar, o programa está rodando. Ou seja, o for é justamente isso, é uma estrutura que fica funcionando, ela fica girando, girando, girando aqui, fazendo esse compasso. O que acontece? Ele vem aqui, ó, entra no comando for, aí ele executa aqui o primeiro espaço, depois ele executa o segundo espaço, depois do ponto e vírgula, e aí ele acessa aqui as chaves, se caso esse espaço aqui ele gerar uma condição verdadeira, como lá no if que você aprendeu. Lá tem uma condição, porém aqui é um pouco diferente do if, né? Aqui primeiro ele vai executar essa parte, independente do que tiver aqui nessa parte aqui, ele vai pular para essa segunda parte. Agora, daqui dessa segunda parte, ele vai validar se é verdade. Se for verdade, aí ele entra aqui. E quando ele entrar aqui na parte entre as chaves, ele vai executar. Quando ele executar, ele retorna e cai aqui, nesse último. E aí quando ele fizer esse procedimento último aqui, aí ele volta para o meio e valida novamente. Se o meio for verdade, ele entra de novo, faz o procedimento, cai aqui, faz esse comando, o comando que tiver aqui,
fez o comando tiver aqui, ele volta aqui e faz o teste aqui novamente, neste meio. Então, é basicamente isso. O for, ele chega aqui, faz o comando que tiver aqui, valida, se for verdadeiro ele entra, se for falso ele já sai, ele já pula aqui as chaves, já cai aqui no return, né? Então, ele vem aqui, fez esse procedimento, se for verdadeiro ele cai aqui, executa o que tiver aqui, e vem e testa. Deu verdadeiro? Entra. E vai ficar nesse laço aqui eternamente, até dar esse procedimento que der falso. Hora que der falso, ele pula para cá e finaliza. Então vamos lá, aqui ele está em execução. Como que eu faço para parar? Você pode dar um Ctrl C aqui. Aí ele vai eliminar o programa. Parou já. Vamos lá então, aqui no primeiro comando. O que eu posso colocar aqui? Qualquer coisa. O que você tiver interesse em colocar aqui de comando, você pode colocar. Porém, o costume é colocar uma variável e essa variável vai controlar o laço for. Vou criar essa variável aqui em cima com o inteiro, começando com i. I é uma variável comum que muitas pessoas utilizam aqui dentro. Então eu vou colocá-la aqui. Esse i, ele vai receber o valor 0. Então ele está iniciando o processo. Quando ele chegar aqui, do for ele pula para cá, inicia o processo aqui de i valendo 0. Eu posso iniciar outro processo aqui? Posso colocar aqui j, por exemplo, recebe 1. Fica à vontade, divido aqui com vírgula e vou fazendo aqui. Vírgula, ponto e vírgula, eu acho que é vírgula mesmo. Deixa eu ver se dá certo aqui. Só declara o J. Salvar. Vem aqui compilar. Deixa eu ver. Compilou, então ele não dá erro, né? Ctrl C aqui, sai aqui. Então, eu vou fazendo dessa forma e eu faço os procedimentos aqui dentro. Mas, por enquanto, o que eu quero fazer é só isso aqui. Eu quero atribuir o valor 0 ao i. Agora eu tenho o i com o valor 0. Eu posso utilizá-lo aqui. Vou pegar o i e fazer o seguinte. Enquanto esse i tiver um valor menor do que 5, aí ele vai entrar aqui, ó. Se o i é um valor menor do que 5, o que é um valor de i menor do que 5? No caso, 0 é menor que 5. Então ele acessa aqui. Quando ele acessar aqui, eu já posso fazer um comando aqui dentro. Vou fazer um printf e imprimir aqui o valor de i. Como o i, no primeiro caso, ele vai valer 0, eu vou somar o i mais 1. Então eu somando esse i aqui com 1, ele vai imprimir o valor da frente, ou seja, primeiro ele imprime, ao invés dele imprimir 0, ele vai imprimir 1. Agora eu vou pôr o ponto e vírgula aqui e vou fazer novamente aqui o teste. Compilar, deu certo, agora eu executo. E agora ele começou a imprimir o 1. Ele está sempre imprimindo 1, porque o i vale 0 mais 1, e ele vai imprimindo aqui o 1 até ele não conseguir mais. Ele vai continuar aqui imprimindo 1. Então o que eu posso fazer aqui? Para eu mudar essa condição aqui, eu posso vir aqui, porque ele entra aqui, ó, e vem e cai aqui. Quando ele cai nesse local, eu posso vir aqui e pegar o i e atribuir o valor de i mais 1. Feito isso, o que acontece? A partir desse momento agora, o i vai incrementar. E aí, como o i vai incrementar, ele vai passar i, que vale 0, vai passar a valer 1. E aí ele vem para cá, testa, entra e imprime, no caso, o 2, né? Porque i mais 1, eu vou só tirar esse 1 daqui, porque senão ele vai confundir a sua cabeça se você estiver aprendendo pela primeira vez o for. Então o que eu vou fazer aqui é finalizar o programa, né, com um Ctrl C, torcer para que ele não trave o sistema, dar outro Ctrl C aqui para ver se ele para.
Parece que ele travou aqui, né? Aguardar um pouco. Bom, ele não retornou ainda, ele não destravou. Realmente é perigoso deixar aqui o for dessa forma rodando indefinidamente. Por isso que muitos programas travam quando o programador não faz a coordenação certa aqui do laço, e aí ele dispara e trava o sistema. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar aqui fazer um procedimento. Você clica aqui, ó, e se ele travar para você também, você digita task dessa forma assim. Aí vai aparecer aqui o gerenciador de tarefas. Se ele não aparecer o gerenciador de tarefas, provavelmente ele vai estar aqui em acessórios do Windows e parece que ele não está nessa parte. O gerenciador de tarefas pode estar lá no painel de controle, né? Deixa eu chamar aqui task novamente. Clicar com o botão direito, abrir local do arquivo. Ele está no menu Start, em Programas, Sistemas do Windows. Deixa eu ver. Start, Sistemas do Windows. Aqui, ó. Você clica aqui e aí tem o gerenciador de tarefas. Você viu onde que eu fui aqui, ó? Clico aqui no menu iniciar, vou em serviços do Windows, né? Cadê? Sistemas do Windows. Eu entro aqui e vou em gerenciador de tarefas. Clicando aqui, eu vou procurar aqui o que está em execução. Observa aqui, ó, tem o A. Esse A, será que é o que está em execução ou não? Vou clicar aqui em Visual Studio, verificar aqui, ó, for. Deve ser esse aqui. Clicar aqui em memória, ou eu acho que é esse processo mesmo que está rodando aqui, ó. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou finalizar todo o sistema. Finalizei, vamos ver se ele destravou. Aqui está o A também, vou finalizar o A. Pronto, agora finalizei tudo. Depois de finalizar esse procedimento, aí eu clico aqui com o botão direito em cima da pasta, vou em abrir com Code. Se ele não tiver, aí você abre aqui o Visual Studio Code e joga a pasta para dentro do Visual Studio Code, como procedimento você já sabe fazer. Agora vou esperar ele abrir e finalizado aqui, vamos ver, está abrindo. E aqui ele já deu certo. Então vou dar um CD6, né? Agora C. E eu acesso aqui. Pronto, agora eu vou corrigir aquela falha. Corrigir, já está corrigido, né? Eu já fiz aqui o incremento. Esse incremento que vai fazer com que o sistema pare quando o I ficar igual a 5. Aí ele não vai imprimir mais. Então vamos lá. Vou colocar um GCC. Primeiro eu vou salvar, né? Senão ele vai dar problema. GCC for. E agora eu coloco A e executo. Observa que ele executou aqui e escreveu 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque no início aqui, quando ele acessou, o I valia 0. Então agora eu pus um espaço aqui e vou colocar um valor mais 1. Porque aí ele vai imprimir aquele valor que nós imprimimos no início. Eu venho aqui, coloco assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser aqui colocar 50, eu venho aqui e mudo. Ele vai até 50. Vamos lá? Coloco aqui, compilo e agora eu coloco aqui de 1 a 50. É dessa forma que nós podemos fazer a utilização do for. Tem que ter cuidado justamente nesse procedimento aqui, que é onde você faz o incremento. Não aqui, mas sim aqui.
neste canto aqui, ó, a manipulação do incremento. Eu posso pegar esse incremento e tirar daqui e colocar aqui abaixo no final do for. Olha, se eu fizer dessa forma aqui, você observa que aqui ficou vazio, não tem nada ali, mas o incremento está aqui. Então eu posso fazer também o incremento dessa forma. Opa, esqueci do ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E aqui eu compilo e faço o processo. Ele vai funcionar da mesma forma. Do mesmo jeito eu posso tirar essa atribuição daqui e colocar de fora também. Posso colocar aqui de fora que ele vai funcionar. Agora, esse procedimento aqui, infelizmente, não tem como eu colocar em outro lugar, porque é ele que conduz o laço. Ou seja, ele vai testar e se der verdadeiro ele entra, se der falso ele sai. Então não funciona. Vou dar um Ctrl S aqui, Ctrl Z na verdade, para ele voltar lá no comando da forma correta. Dessa forma aqui. Observando aqui, só para finalizar o contexto, para ficar bem completo aqui, para que você não tenha dúvida. Primeiro eu vou tirar esse J aqui que está ocupando espaço à toa. E agora você observa o seguinte. Nesse local onde ele faz um incremento, ou seja, onde ele altera o valor do I, como esse valor está subindo de 1 em 1, eu posso fazer alguns procedimentos aqui que pode mudar. Por exemplo, eu posso vir aqui e tirar esses dois valores aqui, ó, para ficar menor. E colocar o valor aqui, ó, dessa forma. Vamos ver se funciona? Aí eu venho aqui, compilo e agora eu executo. Deu o mesmo significado. Então esse procedimento aqui eliminou aquela codificação lá. Só que quando eu tenho esse valor aqui 1, ou seja, ele sobe, ele faz uma somatória do I mais 1 sempre, aí eu posso fazer o seguinte, eu posso apagar também o 1 e o igual e colocar um outro mais aqui. E eu posso até deixar aqui juntinho aqui, ó, que vai ficar mais bonitinho ainda. Dessa forma. Então, quando eu fizer aqui o I com 2 mais na frente, significa que ele está incrementando o I de 1 em 1. Ou seja, está aumentando o I de 1 em 1. Esse é o formato do for. É o mais comum de você encontrar, é dessa forma, com esse teste aqui no meio. Você vai encontrá-lo com mais facilidade dessa forma. Então aqui é o código final que nós temos. Vamos testá-lo, dar um clear aqui para ficar limpo e compilar e agora executar. Pronto, finalizado aqui até os 50. Colocado desta forma aqui. Se você quiser também você pode colocar aqui ao invés do espaço, você pode colocar um /N e aí ele vai saltar toda vez que ele fizer um laço. Aí ele vai escrever um número em cima do outro. Desta forma assim. Sempre pulando uma linha depois que ele roda, que ele imprime uma vez. Mas eu vou deixar por enquanto dessa forma assim. Ctrl S. E aqui testar novamente. Pronto. Finalizado. Espero que você tenha entendido como funciona o for. Se você não tiver entendido alguma coisa, tiver ficado alguma coisa meio vaga, coloca aí nos comentários que nós podemos debater sobre o assunto. Tá? Se der tudo certo, então, no próximo vídeo nós aprenderemos um pouco mais sobre o for. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.